Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? No ar, mais um Não Pira e Respira, direto aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, segunda edição. E vamos respirar fundo, porque vai dar tudo certo. Hoje eu tenho uma convidada para lá de especial, porque ela é uma colega de trabalho, Clarissa Capistrano, jornalista, que o Ceará me deu o presente de conhecer e, inclusive, já trabalhou aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Tudo bom, Clarissa? Oi, Patrícia, tudo bem? Muito bom falar com você e falar sobre um assunto que eu gosto e que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu tenho certeza disso, Clarissa. Então a gente vai trocar experiências aqui, até para poder você conhecer também um pouquinho a minha história. O Não Pira e Respira, ele surgiu justamente por conta de uma necessidade que eu tinha de falar de um transtorno que eu descobri 20 anos atrás, que é o transtorno de ansiedade. E de lá para cá, a gente sabe que as pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental, os problemas envolvendo a saúde mental, gera muito tabu, gera muito preconceito. Então eu decidi falar sobre o assunto sem tabu, sem preconceito, de uma forma leve, que as pessoas elas possam se identificar e procurar ajuda, porque a gente sabe que é muito difícil falar desses temas. E eu queria que você falasse para quem está escutando a gente, Clarissa, aqui tanto assistindo a gente pelo YouTube, quanto pela rádio e também pelas plataformas de podcast, que você também foi diagnosticada com um transtorno mental, um pânico, diria assim, e que tem um nome bem diferente, né? Fala pra gente. Pois é, quando eu descobri o nome, né, disso, na verdade foi assim, muitos anos depois eu já sofria sem saber nem que isso tinha um diagnóstico, que isso tinha um nome que outras pessoas tinham, né? Porque durante muito tempo eu achava que eu era a única pessoa do planeta que tinha esse pânico. O nome é emetofobia. Muita gente, na hora que eu falo, eu tenho emetofobia. Eu quase não falo, só se eu quiser brincar, porque quase ninguém sabe o que é. Mas, na realidade, é um pânico exagerado, fora do normal, é claro, de vômito. Olha só que coisa estranha, não é? Então, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre o nome, mas quando a gente estava batendo um papo, você me falou, eu já tinha ouvido falar sobre o pânico de pessoas que têm medo de alguém que vomita próximo, ou até medo de vomitar, mas eu nunca tinha pesquisado a fundo, e depois que a gente conversou, eu fui pesquisar. É um nome difícil. A doença ela é pouco divulgada, então vamos aproveitar esse espaço, Clarissa. Eu queria que você falasse pra gente quando você descobriu que sofria desse pânico exacerbado, né? Desse medo, dessa paranoia do vômito e de que forma você procurou ajuda para poder entender como lidar com esse pânico. Tá, realmente é pouquíssimo divulgado. Eu nunca nem tinha conhecido ninguém que tivesse, porque, por exemplo, ansiedade, depressão, né? Hoje em dia se fala mais, apesar de ainda ter tabu, ter muita gente que tem vergonha, mas ainda se fala mais sobre esse assunto. E você sempre conhece, pelo menos hoje em dia, pelo menos 2 pessoas que têm ou ansiedade ou depressão. Eu conheço várias. Agora, a emetofobia, não. Eu recentemente conheci mais uma pessoa que tem igualzinho. Mas eu comecei a sentir isso desde que eu me entendo por gente, Patrícia. Então, eu tenho 37 anos, então há 37 anos eu sofro com esse mesmo problema, porque eu não consigo recordar de uma memória infantil sem já ter esse pânico. Então, desde muito pequena, quando alguém passava mal, eu passava mal junto. Ah, mas você só sentia nojo e vomitava também? Não, não é isso. Eu saía correndo desesperada, por exemplo, se a minha irmã passasse mal dentro de casa, eu saía da casa, eu ia para o fundo do quintal ficar chorando, entendeu? Chorando, desesperada, aí dormia na sala, dormia no sofá, dormia no chão, dormia onde fosse, o mais longe possível dela.
Então, não era só aquela coisa de, eu também tenho nojo. Claro, todo mundo tem nojo, ninguém gosta. Só que o pânico, a doença, ela foi progredindo, né? Quando eu era criança, o medo era apenas quando o evento, vômito, acontecia. Ou comigo, ou com qualquer pessoa ao redor. Mas quando isso não estava acontecendo de fato, isso nem passava pela minha cabeça. Com o tempo, né, na adolescência, eu percebi que outras coisas já levavam ao medo. Por exemplo, uma viagem de ônibus. Aí eu já começava a raciocinar. Numa viagem de ônibus, alguém pode, por conta do balanço, ficar enjoado e vomitar. Então, eu já passava a viagem de ônibus inteira sofrendo. Viagem de avião, as pessoas, para que tem aquele saquinho? Só o fato de ter o saco para a pessoa vomitar, eu já achava que o avião inteiro ia vomitar. Então, era uma viagem toda traumática. Fazer uma prova, fazer o vestibular, as pessoas... Eu comecei a fazer associações. As pessoas que fazem provas, elas ficam ansiosas. E tem gente que, quando está ansioso, vomita. Então, em qualquer prova, em qualquer vestibular, as pessoas podem passar mal. Nas festas de adolescentes, os adolescentes começando a beber, eles costumam passar mal. Então, eu também ficava ansiosa, com pânico e nervosa nas festas. Se algum colega ou alguma criança está comendo muito, quem exagera na comida pode vomitar. Então, eu também ficava... Então, é uma série, é um mundo. Você fazia correlações em relação... Isso. Se você deixa a doença, o pânico, né, o que seja que você tem, te dominar, ele vai virando um monstro, porque tudo dá para você correlacionar e ligar aquele gatilho do medo que você tem. É uma visita ao hospital, é uma visita a alguém doente, as crianças em si. Criança às vezes não passa mal do nada. Então, teve um período que eu tinha medo até de andar no carro com criança. E a minha família é cheia de criança. Eu amo crianças. Eu tenho afilhadas, tenho 2 afilhadas. E aí, como é que faz? Para conviver, se eu estava com medo dela, que ela podia do nada virar para mim e passar mal. Né? Então, o negócio começa a ficar gigantesco. Eu começava a sofrer em milhares de momentos. E o pior, como as pessoas não sabem, né? Você passa também a ser estranha ou antipática. Eu normalmente sou muito legal, muito simpática. Mas, por exemplo, se eu estiver num ambiente e der a crise de pânico, eu quero ir embora. E aí as pessoas não entendiam. Nossa, ela não quer ficar, ela não gosta da gente, ela não gosta... Quando ela está com a família dela, ela fica bem, mas na nossa família ela quer logo ir embora. Mas não era, porque naquele momento deu a crise de pânico, eu achava que alguém ia vomitar, ou que eu ia vomitar, e a sensação é de ter que fugir, ter que sair. Então, na verdade, você evitava muitas situações já com medo do que pudesse acontecer, porque eu leio muito sobre o assunto e a ansiedade também traz um pouquinho disso. Além dos rituais que a gente tem por conta dos transtornos, enfim, a ansiedade, ela faz com que a gente também, como portador do transtorno mental, a gente evite muitas coisas, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu tinha pânico de sair na rua porque eu achava que eu ia ser atropelada porque o meu avô morreu atropelado. Então, por muito tempo, eu não saía na rua sozinha porque eu achava que ia ser atropelada. Então, assim, então, no seu caso também, você evitava esse social, vamos dizer assim, né? Viver a tua vida social, profissional, familiar, com medo que algo acontecesse em relação ao teu pânico. Isso. Eu sempre fui muito social, né? Então, para mim, eu me forçava a algumas coisas. Mas, por exemplo, eu participava de um grupo, né, de jovens relacionado à fé, à religião, e a gente tinha que, todos os meses, ir para Recife, para um encontro lá. E eu amava, né? Porque adolescente, encontrava com outros adolescentes, era muito bom. Mas como a gente tinha que enfrentar a viagem de ônibus, chegou um período que eu comecei a não ir mais, né? E não dizia que era por conta do pânico, inventava outras coisas.
Enfim, eu comecei a faltar, até que eu acabei me desligando do grupo e acabei saindo mesmo, porque eu fui tida como, ela não se interessa, ela não está afim. Mas, na verdade, tudo foi a fuga para evitar a viagem de ônibus. Em que momento, Clarissa, você descobriu que, na verdade, não era simplesmente um nojo do vômito, e sim uma paranoia, um pânico, um medo que fez com que você se escondesse, fez com que você evitasse, fez com que você se afastasse de pessoas? Em que momento isso aconteceu? O start de falar, preciso de ajuda. Só para vocês verem como é ruim, só uma coisa que eu lembrei. Todo mundo gosta de comer McDonald's, né? Um Big Mac, bem gostoso, com batata frita, Coca-Cola. Eu nunca comi um Big Mac, com medo de vomitar. Até porque não tem aqueles documentários que falam como fast food faz mal e como isso e aquilo faz mal. Então, eu tenho coragem de comer a batata, já tive coragem de comer o sorvete, mas eu nunca comi um Big Mac. Então a gente vai comer um Big Mac juntas logo, logo, viu? Que é bom. Big Mac, ok, não faz bem mesmo, mas tem uma série de outras coisas que eu poderia ter aproveitado, né, e que eu acabei não aproveitando. Como é que eu descobri? Ainda na adolescência, uma prima minha, a Érica, eu sou comadre dela, né, sou madrinha da filha dela, ela, querendo me ajudar, ela pesquisou na internet e foi ela que me disse, Clarissa, o nome disso é emetofobia, e tem outras pessoas que têm, e tem tratamento, você pode fazer uma terapia, não sei o quê, porque até então eu achava que era só eu que tinha. E como eu ia muito para a casa dela, dormia lá, às vezes se eu tivesse com algum pânico, alguma fobia, eu ficava até de madrugada chorando, e ela me acompanhava nisso, né? E foi ela que descobriu e que começou a clarear tudo na minha vida. Comecei a fazer terapia, não foi nem por conta da emetofobia, eu comecei por conta de um período de depressão. Normalmente, eu creio, né, não sou especialista, você também deve saber mais ainda, porque você, né, está mergulhada nesse programa e tudo, mas eu tenho a impressão que quem tem um transtorno acaba tendo um pouco de outros também, porque tudo, eu acho que a fonte, a ansiedade. É ansiedade. Tudo. E a ansiedade provoca vários sintomas diferentes. Inclusive, não querendo te interromper, mas o meu psiquiatra, ele fez uma analogia muito prática e doméstica, mas que fez eu visualizar realmente o problema que a ansiedade acomete nós que somos as vítimas, enfim, os pacientes do problema do transtorno mental. O cérebro, ele tem um mecanismo que os neurônios, eles devem funcionar como se fosse um mecanismo assim, ó. Tum, 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 tem aquele mecanismo correto. Quem tem a ansiedade e tem já algum transtorno mental diagnosticado, o cérebro ele funciona muito rápido. Fica tum, 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 tum. Então não tem uma pausa. Então justamente a questão da falta da química, da serotonina, para poder fazer com que essa válvula dos neurônios voltem a funcionar de forma mais devagarinha, é que justamente desencadeia aí as ansiedades, desencadeando a depressão, a bipolaridade, o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, vários transtornos, sim, você tem razão, estão relacionados com a ansiedade. Pronto. Então, já desconfiava disso, porque eu já tive depressão e de vez em quando acontecem uns eventos, né? Então, foi por conta da depressão, eu procurei, meus pais me levaram a um psiquiatra, eu comecei a tomar antidepressivo e comecei a fazer terapia. E na terapia abordei também a questão melhorei, né, da depressão, mas a questão da fobia, da emetofobia continuou. Então, abordei essa questão, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que, segundo os especialistas e segundo as outras pessoas que têm, você lendo pela internet, tem muita gente que sofre disso, a terapia, é a linha, né, de terapia mais indicada para quem tem esse transtorno.
Agora, eu me sinto hoje melhor, muito melhor, mas deixou de existir? Não deixou de existir. Eu não sei se as pessoas têm, se existe uma cura, mas com certeza eu creio que existe um controle, um saber viver com a doença, com o transtorno. Os transtornos mentais, Larissa, eu também não sou médica, não sou especialista, mas há 20 anos eu leio muito sobre o assunto, porque eu sou, além de jornalista, eu sou curiosa, né? Então, eu mergulhei também nesse assunto e os transtornos mentais, principalmente causados pela ansiedade, eles não possuem cura, mas possuem melhora, né? Então, as terapias comportamentais, como você já buscou ajuda, a terapia medicamentosa, né? Então, remédios que fazem aí alertar a questão da serotonina, melhorar tudo isso, porque o nosso organismo é uma máquina e a máquina, ela é química também, ela precisa de ajustes, né? Então, eu imagino que você procurando uma ajuda especializada para realmente procurar um medicamento que possa te ajudar também, com certeza não é o medicamento para a depressão, né? Então, o medicamento de depressão vai atacar a depressão, quanto o remédio de ansiedade vai trabalhar essas outras ansiedades. Mas que bom que você já deu o primeiro passo de procurar ajuda, de saber que isso não é normal, né? Que é uma fobia, que é um pânico. E eu queria que você deixasse aí um recado para quem está ouvindo a gente, Clarissa, que assim que descobre que tem algo de errado, que realmente a procurar ajuda, como você fez, que a tua amiga te ajudou, a tua comadre, você procurou um tratamento, os teus pais são médicos, o que você deixa aí de recado para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho assim que eu entendo um pouquinho, né? Como você entende muito mais, mas um pouquinho desses transtornos, porque na minha família tem muitas pessoas com ansiedade, mas diagnosticadas com ansiedade, com depressão e com outros transtornos também, assim, até mais graves, com toque, né? Grave, transtornos de personalidade. Então, eu convivo com esses problemas. E, com certeza, é importante e fundamental o psiquiatra para ter o remédio. Mas eu vou precisar tomar isso para o resto da vida. Eu escuto muita gente que precisa da medicação falando isso. Eu não queria ficar dependente de um remédio. Mas quem tem problema de coração, fica dependente do remédio para coração. Quem tem pressão alta é dependente daquele tratamento para pressão alta. Se você tem um problema psicológico, um transtorno, você precisa seguir o tratamento como todo mundo segue o tratamento do seu problema. Outra coisa, todo mundo tem problema. E a maioria das pessoas tem transtornos, só que muitos não sabem, ou sabem e escondem. Então, outra coisa, além do psiquiatra, fundamental a terapia. Quero dizer que eu sei que cansa, porque eu já cansei e já desisti muitas vezes, porque você está ali se expondo toda semana, ou se for de 15 em 15 dias. Toda vida que você fala, parece que você revive o seu problema. Você, às vezes, quer botar debaixo do tapete, quer trancar numa gaveta e jogar a chave fora. E assim você acha que você vai melhorar. Teve até alguns períodos que eu achei que eu tô melhor sem falar sobre isso. Mas aí depois, quando volta, o transtorno ele volta mais forte, ele volta pior. Então, é importante o psiquiatra, é importante a terapia. E uma coisa que foi importante para mim, eu trabalho com comunicação. Eu tive que viajar muitas vezes fazendo matérias, né? Ficar só eu, cinegrafista, o motorista. Eu ia ficar louca tendo esse problema se eu fosse uma pessoa extremamente fechada. Então, o que me ajudou foi sempre falar abertamente. Eu nunca tive vergonha de dizer. Então, todo mundo que convive próximo a mim sabe quais são os meus limites, né? Sabe das minhas limitações, de como eu posso ajudar e de como eu tenho que ser ajudada. E isso facilita muito o convívio social para exatamente você não deixar de estar com seus amigos porque você está deprimida. Esteja com eles mesmo deprimida, porque isso depois lá na frente vai lhe ajudar. Então, a melhor forma é a transparência, porque aí você consegue trabalhar, você consegue estar com os amigos, você consegue conviver. É muito melhor quando as pessoas realmente sabem por que você está daquele jeito.
Não, transparência, você tocou assim, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, é isso. Eu acho que se você se esconde, né, e não expõe o que você tem para que as pessoas possam te ajudar, você nunca vai ser ajudada. Eu também, quando eu descobri a minha ansiedade, o meu transtorno obsessivo compulsivo, eu trabalho também com comunicação há 25 anos como repórter, enfim. Então, assim, eu tinha as minhas limitações e as pessoas, elas precisavam entender que o meu pânico, o meu medo de contaminação, o meu medo de sujeira, o meu medo de ficar doente, senão eles iam achar que eu era ou a chata, ou a que tinha frescura, ou a maluquinha, ou enfim. Então você tinha que contar a verdade para não receber esses rótulos, né, Clarice? Então, até hoje, por conta da pandemia, que o pessoal agora a gente está precisando passar álcool toda hora na mão, 70%, eu já ando com o meu alquinho 70 muitos anos na bolsa. E ninguém entendia que eu limpava o meu aparelho telefônico na redação, ou que eu limpava a minha mesa e o meu computador antes de começar a trabalhar. Então eu falava assim, a maluquinha, ou a Patrícia é paranoica, ou ela é esquisita, mas eu já tinha que expor a minha situação, a minha realidade, para que as pessoas não achassem que aquilo fosse uma esquisitice, né? Quando na verdade não. Patrícia, mas só para você saber, já que, presta atenção como são as coisas, já que eu tenho medo de vômito, a doença, a sujeira, tudo isso pode levar a uma virose que pode levar ao vômito. Então, eu também tenho essas manias extremamente higiênicas. E aí, agora, quando eu estou na pandemia... Mas aí, como eu também levo com humor, o meu chefe lá na TV até fala assim, o bom disso é que a gente sabe que o dia que a Clarissa está escalada, a redação vai ficar limpinha. Eu saía limpando o telefone e computador de todo mundo aqui na TV Cidade, Clarissa, você não sabe de nada. Olha, imagina eu e você na mesma redação, hein? É tudo limpo, maravilhoso, dá para comer no chão. Clarissa, muito obrigada. Eu acho que esse bate-papo podia, assim, a gente podia ficar aqui o dia todo trocando experiências, mas eu vou te convidar para um próximo bate-papo, já fica aqui o convite, porque eu tenho certeza que a gente vai rir das nossas paranoias, vai rir de tudo que acontece, mas de forma correta, de forma social e de forma firme e séria, para dizer que quem está em casa, que sim, eu tenho um transtorno, você tem um transtorno, e quem tem, também tem que procurar ajuda e tentar sair dessa, porque com certeza vai dar certo. Isso, é possível controlar, é possível ser feliz e é possível melhorar muito. Assim, quando a gente diz que não tem cura, mas esse controle é um controle muito próximo da cura, pode ser muito próximo da cura. E vamos rir juntas, né? E olha, tá o convite aí pro Big Mac, hein? Tá. Um beijo, querida. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. E o Não Pira Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, e acompanhe a gente aí nos nossos canais, no YouTube ou então aqui pela Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Tchau.